Aleluia. Marcos 9, 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Ao que o pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Somente até esse versículo. Quero te dar um pouquinho de contexto primeiro. Jesus, ele não estava aqui junto com os discípulos e no meio dessa multidão nesse momento, porque ele havia feito dias antes uma excursão espiritual. Jesus, nos relatos bíblicos, nós vamos ver que ele algumas vezes se separava, deixava os discípulos e ia para algum lugar orar. E esse momento é um desses momentos que ele se separa dos discípulos e está em oração. Está separado em oração. Esse relato específico, queridos, já é um relato que é a última viagem de Jesus. Depois desse acontecido, Jesus caminha para Israel, para Jerusalém, já para a sua crucificação. Para o dia que nós fomos de fato nessa terra salvos. Para quando o Cordeiro de fato tira o nosso pecado nesse mundo. Aqui já haviam passado quase que os 3 anos completos de ministério de Jesus. Os discípulos já haviam expulsado demônios. Os discípulos já haviam visto milagres, curas, muitas coisas acontecendo. Mas nesse momento o que acontece é que esse homem, buscando socorro, ele vai até o local que poderia trazer para ele algum alívio, algum refrigério, algum desfrute de um tempo de descanso. Mas ele dá de cara com alguns fariseus, com alguns discípulos, e eles não conseguem fazer nada por aquele homem. É nesse momento que Jesus aparece. Pensa só, esse homem buscando ajuda. Quantos aqui precisam de ajuda do Senhor em alguma área da sua vida? Se você não precisa, eu preciso. Levantaria aqui as 2 mãos, os 2 pés. Nós sempre precisamos de algo da parte do Senhor. E geralmente nós vamos até uma igreja buscando uma palavra de refrigério do Senhor. Imagina só, você chega nesse lugar onde você sabe que Deus se manifesta, onde você sabe que o céu está fazendo algo na terra. Você dá de cara primeiro com os escribas. E aí os escribas começam a tentar fazer um ato de exorcismo ali. Alguns estudiosos, historiadores vão dizer que os escribas tentaram expulsar o demônio desse menino. E primeiro os escribas não conseguem, depois chega a vez dos discípulos. Os discípulos então tentam fazer aquilo que eles já haviam feito antes. Quantas vezes, queridos, nós não chegamos em algum ponto e falamos: olha, eu já vivi isso. Eu acho que para eu passar por essa estação, eu preciso fazer o mesmo que eu fiz naquela outra estação. E os discípulos estão nesse lugar. Eles veem um endemoniado, eles falam: nós já expulsamos demônios. Nós já passamos por isso. Eles estendem mão e declaram: saia em nome de Jesus. E o que acontece? Exatamente isso que vocês fizeram. Nada. Nenhuma resposta.
diabo não sai, o menino não fica são, e o pai fica ainda menos esperançoso. Nessa situação é quando Jesus aparece. Imagina só, tá lá o Fred, estão os pastores da rocha, conversando, batendo papo, de repente alguém chega pedindo ajuda, os pastores, o Fred, todo mundo tenta fazer alguma coisa, e essa pessoa fica olhando e vê, cara, nada está acontecendo, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não está se passando, que deveria estar acontecendo. Jesus entra nesse lugar. Jesus, que é a esperança para tudo aquilo que nós precisamos. Ele chega num lugar de incredulidade, de desesperança, porque se coloca no lugar desse pai. O que acontece com o pai? O pai está levando a criança para um lugar que ele tinha esperança, sim ou não? Esse pai levou essa criança, só que ele chega no lugar onde Jesus deveria estar, e Jesus não está. Jesus havia se separado para orar, só que naquele lugar estavam os discípulos de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Deus, de Jesus? Às vezes as pessoas chegam até nós buscando a expressão do Cristo em nós, só que tudo que nós podemos fazer é apresentar a elas o mesmo que os discípulos apresentaram, nada. A gente sabe orar para expulsar demônio, mas a gente não tem graça naquele momento para expulsar o demônio. A gente sabe proferir, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer acontecer, mas a gente declara e nada muda. Costumo dizer que nesses momentos as declarações que nós fazemos não são proféticas, elas se tornam patéticas, porque elas pregam contra nós, elas se voltam contra as nossas próprias vidas, contra o nosso próprio discurso de um Deus que faz todas as coisas, mas que naquele momento não fez. Jesus chega e pergunta, o que está acontecendo? E sabe o que é o cenário pior? Quando Jesus chega, o que está rolando é uma discussão teológica entre os escribas e os discípulos. Quantas vezes nós não caímos em rodas, queridos, que a única coisa que eles têm para manifestar é um conhecimento que não gera mudança. É uma teologia que não aponta um caminho. É um conhecimento como o conhecimento de Salomão, do Antigo Testamento. Porque ele começa muito bem, mas ele termina muito mal. Ele sabia quem era Deus, mas ele não conheceu a quem era aquele Deus, que ele sabia ser o Deus de Israel. Você consegue imaginar, queridos, não sei se você conhece um pouco da história de Salomão. Salomão assume um reino, um governo, que era um governo teocrático. O Senhor governava sobre a nação por meio de reis. Primeiro Saul, depois Davi, e aí finalmente Salomão. Salomão chega numa nação que adorava o Senhor, que se rendia diante dele, que reconhecia na figura de governo alguém enviado, levantado por Deus. Mas no fim da sua vida, Salomão entrega uma nação já não mais teocrática, mas agora politeísta. Muitos deuses, muitas deidades espalhadas naquele lugar. Salomão casado com inúmeras mulheres, separado daquele que era o Deus que havia levantado ele. É mais ou menos esse discurso que os escribas e os discípulos estão tendo naquele momento. E sabe o que é o pior? Um homem precisando de compaixão. Os discípulos e os escribas, ambos acreditando que faziam aquilo que Deus havia chamado eles para fazer, não estavam externando aquilo que eles deveriam externar: compaixão. Tentei expulsar, não deu certo, agora vamos dialogar, vamos debater aqui. Quem está errado? A minha teologia diz isso, a minha teologia diz aquilo. E eles ficam nesse embate. É nessa realidade que Jesus entra. E eu quero de novo que você se lembre disso. Imagina o coração desse pai. Eu trouxe meu filho porque eu saio para trabalhar e todos os dias eu preciso estar com meu coração sempre pensando: será que eu vou voltar e ele vai estar vivo? Será que eu vou voltar e ele vai estar inteiro? Será que eu vou voltar e ele não vai estar com uma queimadura? Ele não vai estar com um problema? Será? Será? E ele escuta falar de um Jesus que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Ele vai atrás desse Jesus e ele dá de cara com escribas e discípulos que nada podem fazer. Nós temos nesse breve relato, queridos, alguns personagens: os escribas, os discípulos, o pai, o filho, a multidão e Jesus. São
6 pessoas diferentes, mas somente uma pode transformar a minha e a sua vida. No meio desse interim, Jesus chega e faz uma pergunta: o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? E esse homem toma a frente e ele diz: eles estão discutindo, eles tentaram fazer, não conseguiram. Eu trouxe meu filho por causa disso, disso e disso. E aí ele chega no ponto que eu quero pregar essa noite. No versículo 21, Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo esse menino está assim? O que está acontecendo com ele? E o pai responde: desde a infância. Versículo 22, e muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Esse homem coloca no Senhor uma expressão: se podes. Ele ouviu que pode. Ele buscou a Jesus porque de alguma forma ele criou uma esperança no coração de que Jesus poderia fazer algo. Só que diante do cenário ele já não tem tanta convicção. Diante desse cenário ele já não tem tanta certeza. Será que diante do cenário já nós não estamos como esse pai, duvidando daquilo que Deus pode fazer? Quantas vezes, queridos, a gente não para e a gente ora e diz: Deus, eu até creio que o Senhor faz, mas não na minha vida. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Não, Ele faz, Ele cumpre as promessas. Mas na igreja daqui do vizinho, na igreja lá de Alphaville, lá na igreja da Rio Santos, na Rocha Bertioga, na minha, eu já não tenho tanta certeza. Eu já estou um tanto quanto desesperançoso. Então Deus, se podes, tem compaixão de nós. Se podes, tem compaixão de mim. E sabe, talvez nesse momento a gente pense que o melhor a fazer é a gente dizer: Deus, eu creio. Mas eu quero dizer, queridos, o Fred costuma dizer muito isso: Deus não trata com máscaras. Deus não se relaciona com alguém que é fake. Deus se relaciona com a verdade. O Senhor não tem problema de tratar com a sua verdade, ainda que ela seja uma meia verdade. Nesse momento, esse homem diz isso para Jesus, e Jesus diz o que para ele? Versículo 23, a parte B: se o Senhor pode. Jesus não confronta o homem diretamente, apontando para ele de alguma forma a incredulidade dele. Mas ele mostra para o homem: ei, não tem a ver se você não crê naquilo que eu faço. Eu posso todas as coisas. Se podes, tudo é possível ao que crê. A questão não é se eu posso. O que Jesus faz com esse homem, queridos, é chamar ele para um senso de responsabilidade. A questão não é como o demônio chegou naquele menino. A questão não é se foi o pai ou se foi o menino. A questão não é a discussão teológica dos escribas com os discípulos. A questão não é a surpresa da multidão. Na hora que Deus resolve tocar nas nossas vidas, somos nós e Ele. Quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, é você e Ele, sou eu e Ele. Então a questão para você é: você está assumindo responsabilidade? Porque, querido, quantas vezes as pessoas não chegam para mim lá em Alphaville? A gente tem uns meninos lá do jiu-jitsu. E os meninos toda hora torcem um membro, quebram alguma coisa. Toda hora eles chegam lá: pastor, ora aqui pelo meu pé, ora aqui pelo meu tornozelo. E eu oro. Quantas vezes os meninos são curados? Quantas vezes Deus não faz algo e eu não fico: Deus, se o Senhor quiser. Esses dias atrás, o Bruno está aqui, ó. Ele não faz jiu-jitsu não, mas ele chegou com uma dor no tornozelo, no antebraço, no osso, no pulso. Ele chegou para mim e falou: estou com dor no pulso. Ele nem pediu oração. E esse é o pior incrédulo que tem, que nem oração pede. Aí a gente conversando, falei: ô Vasco, posso orar? Aí ele: ô, claro, pastor, pode orar, né? Aí eu chamei um desses meninos do jiu-jitsu, que eu já orei umas 10 vezes. Falei: Vasco, vem aqui, põe a mão aqui sobre o meu. Ora por ele. Aí ele: pra quê, pastor? Falei: pra quê? Tá com um braço ruim, caramba, ora pro braço melhorar. Aí: sério?
Parece que a gente é mentiroso, né? Mas claro que é sério. Já não orei para você pela perna? Ele, já. Falei, o que aconteceu? Ele, fui curado. Falei, então ora do mesmo jeito pela mão dele. Porque a graça não está sobre mim, a graça permanece em Cristo. Só que aí, olha a oração que o irmão fez. Eu não vou falar o nome dele, Fabrício. Fabrício foi, estendeu a mão, colocou a mão sobre a mão do Bruno. Começou a falar, paizinho, eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser, cura ele, Deus. E nessa hora, eu não digo que eu estava endemoniado, porque eu não era endemoniado, mas assim, eu já estava atormentado. Eu falei, que oraçãozinha do demônio. Se pode, se o Senhor quiser. Sabe quantas vezes a gente não faz esse tipo de oração? Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se por obséquio não for um incômodo muito grande, toca na minha vida. Fala comigo, move o seu coração por compaixão. Você faz até aquela carinha do gato do Shrek, assim, de dó, né? Querido, deixa eu te dizer algo, eu lamento te dizer isso, mas Deus não se move por dó. Deus se move por fé. A palavra já nos disse, ide e curai os enfermos. Então toda vez que eu oro por uma enfermidade, seja ela o que for, a gente tem testemunho de pessoas lá, queridos, que foram curadas de câncer. Algumas delas nem fui eu que orei. Não tem a ver com Tiago. Tem inúmeras situações que aconteceram, que algumas pessoas na igreja começaram a se movimentar. Teve um irmão lá que estava com um problema de câncer no reto. Como é que eu falo isso sem ser? No reto, aleluia. Nessa parte lá, nas partes obscuras do corpo masculino. E o pessoal não sabia como orar. Até que a Rebeca, minha esposa, ficou sabendo. Um dia eu passei mal, fiquei em casa, ela teve que pregar. Glória a Deus. Que às vezes Deus quer colocar alguém para pregar e você não quer colocar esse alguém para pregar, né? Ou você não está ouvindo o que Deus está falando. E aí eu fiquei doente, falei, amor, você precisa pregar. Eu fiquei no sofá, eu não consegui nem assistir pela televisão, eu acompanhei algumas partes. Muita dor de cabeça, enfim. E nesse momento ela ora, e ela faz uma oração mais genérica, para não expor o irmão daquela forma que eu estou expondo aqui agora. E ela estende mãos, junto com a igreja, ela ora, mencionando o nome do irmão. E querido, o irmão já estava com o exame feito. Era câncer. Só que o médico, sei lá porque obséquio, ele resolveu fazer um segundo exame. E aí o médico vem, e sabe aqueles médicos de UPA? Ele fez o exame e falou, não é possível, devem ter errado no primeiro. Porque o erro também nunca está neles, né? Foi o outro que errou. E aí eles fazem um exame, ele olha o exame e fala, não, eu vou ter que pedir um outro exame. E a família já está assim, por quê? O que está acontecendo? Aí vai lá, faz um outro exame, dá o mesmo resultado do segundo exame, nada. Perdão, não fui eu. Aí, eles pegam os dois exames, eles fazem um confronto entre eles e dizem, cara, esses dois exames estão corretos. O primeiro devia estar errado. A gente não acredita em Deus, a gente prefere acreditar que a máquina está quebrada. Que alguém confundiu os exames e entregou o exame errado para a pessoa errada. Não. O que aconteceu foi que Deus curou aquele homem. Ele tinha dores, ele se sentia incômodo, muitas vezes ele não conseguia estar na igreja, mas ele foi curado. E aí eu volto para a situação do Fabrício orando pelo Bruno. Pai, se por obséquio. Ele orou, eu falei, Bruno, testa aí. Ele, ai, tá doendo. Eu falei, então vamos orar direito. Eu pus a mão e falei, em nome de Jesus, toda dor sai. Retroceda completamente. Uma aplicação de fé naquilo que Deus nos disse. Que a fé não é uma aplicação no vazio. A fé não é acreditar no nada. A fé não é acreditar naquilo que está na nossa mente. A fé é acreditar naquilo que Deus já declarou sobre nós. Nós precisamos confiar naquilo que Ele disse. E aí eu fiz essa oração, declarei, eu falei, e aí Brunão? Aí ele começa a mexer assim, ele fala, ele orou uns 50%. Eu falei, aleluia, isso é culpa do Fabrício, porque senão tinha melhorado 100%. Aí a gente orou de novo umas 3 vezes lá, chegou uma hora que o Bruno falou, amém, já está uns 90%, eu creio que vai melhorar 100%, aleluia, chega. Ele já estava constrangido. Porque eu oro, se tiver que orar 10 vezes, eu vou orar 10 vezes. Porque aquele que começou a obra, é fiel para cumpri-la. Se Jesus, queridos, que era Jesus, tem alguém melhor que Jesus? Não tem. Jesus vai orar por um cidadão, o cidadão abre o olho, ele fala, o que você está vendo? Ele fala, eu vejo homens como árvores. No meu caso ia ser uma árvore depenada.
Porque a árvore era o cabelo das pessoas para cima, assim, né? Ele via meio embaçado. E aí Jesus fala, então vamos fazer o quê? Vamos crer na promessa, aleluia. Não, Jesus fala, vamos orar de novo. Se Jesus orou 2 vezes, por que eu não posso orar 10? Porque a gente ora às vezes e a gente fala, né? Não, Deus vai fazer. Aleluia, meu irmão. Oh, uma bênção você, né? Uma bênção. E o varão está lá todo corcunda de Notre Dame. E a gente declarando que Jesus vai fazer. Jesus disse, ide e curai. Esse homem está nessa realidade, nessa situação. Jesus vira para ele e diz assim, se podes, tudo é possível ao que crê. E aí, a pergunta implícita no texto é, você crê? Se creres, alguns relatos bíblicos vão dizer, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tudo é possível ao que crê. Nós estamos crendo naquilo que Ele pode fazer? Nós estamos confiando naquilo que Ele declarou que faria? Ou nós cremos, Deus faz, lá na Rocha Bertioga, lá na Rocha Mogi, lá na Rocha Campinas, lá na Lagoinha Guarujá. Não, Deus faz aqui. Deus está fazendo aqui. Nós precisamos crer naquilo que Ele declarou. Sabe, queridos, ali em Alphaville a gente passa um grande sufoco para o pessoal chegar até a igreja. Principalmente nas quintas-feiras. Tem quinta, queridos, às vezes tem 15 pessoas. E às vezes não é que as pessoas não querem ir, é que às vezes elas não conseguem nem chegar lá. A gente estava conversando ali atrás, alguém me perguntou, Ti, como é que é? O pessoal tem problema para chegar ali? Eu falei, às vezes tem gente que demora 1h20 para chegar na igreja. Num percurso que seria de 20 minutos. Então às vezes o pessoal não consegue chegar. E a gente entende isso, mas nem por isso a gente se conforma com isso. E eu comecei esses tempos atrás a orar a Deus, muda a história da história das nossas quintas. Muda esse movimento, esse padrão que a gente está aqui, repetitivo, mais do mesmo. E querido, essas semanas atrás o Espírito Santo resolveu começar a mudar a nossa história. Não eram cultos cheios, não estão sendo cultos cheios de pessoas. Mas teve um culto que o pregador pregou, uma baita de uma palavra que eu falei, eu acho que eu vou pôr ele para pregar no domingo no meu lugar. Só que ele termina a palavra, ele ora, ele solta o microfone em cima do palco, do púlpito aqui, e ele desce. E a igreja fica 1 hora prostrada ainda. A gente permanece ali prostrado, a única coisa que a gente conseguia fazer era ficar de cabeça baixa. As crianças, milagrosamente, ficaram quietas. Por 1 hora. E a gente vê um irmão se movimentando, só toca no outro. Parece gelo na frigideira, derrete. Um irmão chorando aqui, outro irmão chorando ali. Um sendo tocado aqui, o outro sendo tocado ali. E Deus fazendo, Deus movendo. Por quê? Porque a gente começou a aplicar fé. A gente começou a orar. A gente começou a pedir Deus. Muda a história da nossa história de quinta. E Deus começou a fazer. Aí você pensa que acabou, a gente sentiu aquele mover, todo mundo terminou 1 hora depois, terminou, foi embora? Não, a gente ainda ficou uns 40 minutos. O que foi isso? O que aconteceu aqui? O que está se passando? Quinta-feira seguinte, no meio do expediente, simplesmente o Espírito Santo falou, agora eu vou. A pessoa do expediente soltou o microfone de lado, se ajoelhou e ficou chorando no meio, em cima do palco. Com quantas pessoas na igreja? 15. A gente se apega muito a uma igreja cheia de pessoas, mas a gente não se apega a uma igreja cheia do Espírito. Com o Espírito pronto para derramar, para tocar, para transformar, para curar. Porque, querido, a igreja vai ser salvada, vai ser curada, vai ser restaurada, não é porque ela está cheia. E desculpa te dizer, lá em Alphaville tem algumas igrejas cheias. Até demais da conta. Mas cheia de gente, querido, vazia de Deus. Quantas e quantas pessoas a gente não vê que entram, que saem. E o pior,
saem reclamando do cardápio. O culto não foi bom. O louvor mais ou menos, a palavra, nossa. A gente esqueceu que o culto é para o Senhor. A gente esqueceu que tudo que a gente está fazendo e realizando aqui não é para homens, mas é para Deus. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Só que a gente cai num lugar também. Por vezes a gente está passando por uma situação. Por vezes a gente está passando por uma questão que a gente fala, puxa, talvez esse homem tenha se colocado nesse lugar. Eu acho que meu filho está passando por isso por causa de mim. Então ele precisa entender, ele precisa passar por isso, para que eu aprenda algo, para que eu discirna algo. Quantas vezes a gente não está passando por um problema e a gente fala, não, Deus está me permitindo passar por isso, para que eu aprenda algo. Que ideia maluca é essa que a gente tirou? Não sei de onde. Porque da Bíblia não foi. Talvez a gente até use o caso de Jó para dizer isso. Só que Deus nunca disse isso. Deus nunca disse para Jó, ou para qualquer outra pessoa, o diabo chega para Deus, e Deus fala para o diabo, ô diabo, tu viu meu servo Jó? Eu imagino Jó chegando em Deus depois, e descobrindo isso, eu no lugar de Jó ia falar, ô Deus, que papinho, hein? Por que você foi falar comigo sobre mim do diabo? Ô diabo, chega aqui, tu conhece meu servo Jó? Servo bom, fiel. Aí o diabo, mas é claro, por tudo que ele tem, tudo que ele conquistou. Deixa eu tocar nisso. Deus fala, só não toca na vida dele. Deixa eu tocar naquilo, só não toca na vida dele. Deixa eu tocar naquilo, só não toca na vida dele. Aí no final da história, Jó fala, antes eu conhecia ele de ouvir falar. E aí a gente acha que da mesma forma como aconteceu com Jó, está acontecendo com a gente. Só que Deus nunca disse assim, eu quero que Jó seja tocado para que ele aprenda que ele não me conhece ainda tão profundamente quanto ele deveria ou quanto ele poderia. A gente chega nesse lugar de acreditar que Deus, enquanto um bom pai, prefere e está permitindo que a gente passe por sofrimentos para a gente aprender alguma coisa. Querido, quantos aqui são pais? O meu filho, eu sou pai também de 2. O meu filho mais velho, Isaac, já quebrou os 2 braços somados 4 vezes. Você acha que eu olhando para ele, alguma das vezes eu falei, isso aí, para ele aprender agora. O Caio, meu filho mais novo, eu brinco que ele cai, a gente olha para o chão, para ver se o chão está inteiro. Porque, sem brincadeira, lá na igreja ele já caiu umas 3, 4 vezes, em pontos diferentes. E teve uma época que ele ficou parecendo um tricórnio, não era um unicórnio. Tinha 3 chifres, um para cada lado. O chão quebrado, e ele inteiro. Mas nenhuma das vezes que ele bateu a cabeça, que ele se machucou, eu fiquei olhando para ele e falei, que bom, agora ele vai aprender. Não, a gente enquanto pais maus, a gente não deseja isso para os nossos filhos. Às vezes a gente até cansa, não é verdade? Pô, já falei 1, já falei 10, já falei 20, já falei 56 vezes. Chega na 100ª, você fala, enfia o dedo na tomada, vai, toma um choque de uma vez, que aí aprende. A gente até fala isso por meio do cansaço, não é? Só que o que a gente quer de verdade é que o menino não ponha o bendito do dedo na tomada, é ou não é verdade? Só que a gente acha que Deus se move desse jeito. E olha só, Mateus 7, do 7 ao 11, a Bíblia diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E preste atenção agora, versículo 9. E quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Tem alguém assim no nosso meio? Se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou, versículo 10, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor, enquanto um bom Pai, eu quero dar boas coisas, mas a gente está se contentando com a lamúria que a gente está vivendo, acreditando que aquilo que a gente está passando é obra divina para a gente aprender alguma coisa. E Deus só está lá, me pede trem, em nome de Jesus. Literalmente, em nome de Jesus. Me pede alguma coisa.
É Jesus dizendo para aquele pai: se podes, tudo é possível ao que crê. Eu posso fazer, eu posso curar, eu posso transformar a minha história, a sua história. Deus pode fazer, querido. Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar a sua saúde, Deus pode mudar o script que o médico apresentou dizendo para você: você tem 6 meses de vida. Deus está dizendo: eu tenho poder sobre a morte e a vida. É Jesus dizendo para os discípulos quando perguntam: e esse aí? Falando de João, quando é que ele vai? Jesus disse: se eu quiser que ele fique aqui até que eu volte. O que você tem com isso? Já pensou você passar por aí e você vê João atravessando a rua aqui? Quantos anos ele tem? 2.100 e lá vai uns quebradinhos. Por quê? Porque se Deus quiser, querido, acabou, vai ser. Na minha, na sua vida, Deus pode fazer. A questão não é se Ele pode, a questão é: nós cremos? Você crê naquilo que Ele pode fazer? Não é um Deus, por favorzinho, se o Senhor tem compaixão de mim, querido. Isso é dó, isso é se mover por dó. Deus tem compaixão. Deus não se move, querido, pela sua necessidade. Sabe por quê? Se Deus se movesse por necessidade, Ele iria salvar todo mundo. Porque quantos precisam de salvação? Todos. Quantos precisariam, queridos, por exemplo, de um toque na sua saúde? Essa semana, de segunda para terça-feira, fui dormir. Acordei 2 da madrugada com a garganta incomodando. Eu falei: não é possível. O Adriano nunca me chama para pregar no Guarujá. Quando ele me chama, eu vou ficar doente. Não dá, não pode. 2 da manhã fui, tomei um remédio. Mas aquele negócio incomodando, aquele pigarro incomodando. Essa semana eu precisava de um toque nessa área. Deus me tocou? Não, eu tive que fazer uso dos medicamentos ali. Estou fazendo uso. Ele me tocou porque eu não quis? Provavelmente porque eu não orei por isso. Provavelmente porque eu não pedi para a mão na minha cabeça, declara a cura. Repreende essa miséria dessa gripe. Querido, Deus não se move por dó. Eu estou precisando tanto de um milagre financeiro, Deus. Se por obséquio for possível. Que se for possível. O cara é dono do ouro e da prata. Você acha que não é possível? O cara é dono de tudo. Ele é tão dono de tudo que, para mostrar para a gente que aquilo não vale nada, ele fez aquilo de asfalto no céu. Já pensou a gente na eternidade andando e olhando para o chão e dizendo: puxa, eu precisava só 2, 3, 6 moedinhas dessa aqui, resolvia minha vida lá na terra. E Deus mostrando para a gente: isso não vale nada. Isso não vale nada. Se podes, não. Se creres. Se creres, tudo é possível ao que crê. A questão para nós, queridos, é muitas vezes que a crise, ela está no âmbito do nosso sentir. Tem um apóstolo, ainda enquanto discípulo, Jesus morre alçado aos céus, antes dele ser alçado, ele morre, ele é colocado lá, no local, na tumba, ele ressuscita, e aí 2 mulheres chegam e contam para os discípulos: Jesus não está lá, ele ressuscitou, e um tal de André, que a gente chama até hoje de o discípulo incrédulo, ele diz algo. O que ele diz? Eu só acredito vendo. É ou não é verdade? Até hoje a gente taxa o tal do André como discípulo incrédulo. Só que pelo menos ele foi verdadeiro. E a gente que nem vendo acredita. Milagre acontece na nossa frente. Você olha assim e você fala: não, armado. Eles combinaram. Aí Deus faz com você. Você fala: nossa, que coincidência. Isso, murrinho. Deus fazendo com você. Na sua cara. Você duvidando de Deus. Esse André mesmo, queridos. Eu não sei se você conhece a história, mas a Ásia é alcançada pelo ministério de André. Se até hoje existem algumas igrejas na Ásia que são provenientes desde a época de André, que começaram 2000 anos atrás e estão lá firmes até hoje. Por quê? Porque um homem creu
Por quê? Porque ele foi verdadeiro. Ele falou, eu não creio, eu só acredito vendo. E Jesus aparece para ele. Queridos, o que Jesus faz com a incredulidade de André? Ele não aponta e condena, esse é o incrédulo. Ele chega e fala, toca nas minhas feridas. Pega na minha mão. Pega no buraco das minhas mãos, dos meus pés. Eu ressuscitei. Esse homem fala, Deus, Jesus, tem compaixão de mim, se podes, tem compaixão de nós. E aí o que me chama a atenção, e eu quero concluir exatamente com isso. Jesus fala para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Só que se você for para o versículo seguinte, no 24, o homem exclama assim, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Peraí. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou você crê ou você não crê. Eu creio que talvez o Senhor possa fazer lá na Rocha Bertioga, mas me ajuda a crer na minha falta de fé para Ele fazer aqui na Rocha Guarujá. Eu creio que o Senhor fez lá na vida do Tiago, lá na Rocha Alphaville, aleluia, mas me ajuda aqui na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. Esse homem está sendo o que com Jesus? Verdadeiro. Seja verdadeiro com Jesus. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. O Senhor cura enfermos, o Senhor traz da morte para a vida. Eu creio que o Senhor faz. Mas eu não sei se eu creio que o Senhor faz na minha vida. Sabe que essa noite talvez a frase que nós precisamos dizer para o Senhor é: Deus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, porque eu sei que o Senhor faz, mas eu não tenho convicção de que o Senhor faz na minha vida. Deus pode fazer na vida do meu irmão, Deus pode fazer na vida da igreja aqui do lado, mas Deus pode fazer também na sua vida. O Deus que fez é o Deus que faz. Ele continua realizando nos nossos dias, Ele continua fazendo e movendo nos nossos dias. Mas essa noite nós precisamos fazer uma declaração: Deus, me ajuda na minha incredulidade. Eu vinha no carro conversando com o Bruno, eu vinha falando, cara, no aniversário da nossa igreja lá em família, há um ano recebemos uma palavra: se preparem, porque Deus vai mandar obreiros, vão chegar equipes, vão chegar pessoas e mais pessoas para o ministério de louvor, vão chegar pessoas para o diaconato, vão chegar obreiros, mais e mais pessoas. Além disso, vocês vão ver o cenário financeiro da igreja expandindo, o recurso vai aumentar. E como você, eu falei, aleluia, glória a Deus. Passou 1 ano e meio. Sabe o que aconteceu? Chegou gente, chegaram pessoas. A gente chegou numa talagada a apresentar 40 pessoas na igreja. No ministério de louvor entrou numa baciada só, virou a bacia assim, 20 pessoas. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu com o financeiro da igreja? Isso aí, diminuiu. A minha crise de fé nesses dias tem sido essa: Deus, você falou isso, continuou, aconteceu. Mas isso aqui, tu tá vendo? Aí a gente chega nas igrejas, os irmãos falam o que da gente? Olha os primos ricos. Aí a gente baixa a mão e fala assim: amém, Pai, tem compaixão de mim, me ajuda na minha incredulidade, Deus. Essa tem sido a minha crise. Deus, o Senhor falou, parte disso o Senhor já fez, outra parte eu ainda não vi. Mas o interessante é que a palavra dizia assim: o 7º ano da igreja vai ser esse. A gente está no 7º ano. O 7º ano ainda não se completou. Eu falei: Deus, também não precisava ser assim, né? Já foi o 7º ano. Será que eu só vou ver no último mês isso? Me ajuda aí, Deus. Eu já não tenho cabelo, vai cair o quê? Descabelado não dá para eu ficar. Vai cair barba. Misericórdia. A barba é a maquiagem do homem. Pensa num trem feio, sou eu sem barba.
Com barba é feinho, sem é muito feio. Então, querido, eu quero que você talvez se coloque nessa noite, nesse lugar, de dizer para Deus: me ajuda não. Quando eu li esse texto, quando eu li esses relatos, cheguei nesse ponto, eu falei: Deus, me identifiquei com esse cara. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor pode. Eu já vivi inúmeras promessas se cumprindo diante do Senhor. Mas isso que eu estou pregando para você hoje, eu preguei alguns dias atrás lá na igreja. E hoje de novo eu estou pregando para mim. Porque o meu questionamento às vezes é: Deus, será que eu não estou falhando em alguma coisa e por isso eu estou passando por essa situação? E a gente começa a se levar para esse lugar: eu devo estar em pecado. Eu falhei em algo, na administração, na gestão, no discipulado, no pastoreio, no acompanhamento, na pregação, na oração, no jejum, sei lá, eu pequei em algum lugar. É por isso que eu estou passando por isso. Mas aí eu volto para esse mesmo lugar, de saber quem Deus é, e entendendo quem Ele é, compreender que Ele não faria isso com um filho a quem Ele ama. Se Deus, sendo um bom pai, por que comigo seria diferente? Por que com você seria diferente? A questão, queridos, de novo, não é se Ele pode, mas é se nós cremos. Tinha um outro relato e eu vou concluir com ele. Os discípulos, em algum momento, chegam para Jesus e dizem: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Jesus fala o que para os discípulos? Até 77. Tem alguns estudiosos que vão dizer que é 70 elevado a sétima. Vamos ficar com 70 vezes 7, que já é difícil pra caramba. Porque isso se aplica a um dia. 70 vezes 7 por dia, 490 vezes o mesmo pecado. Pensa no irmão ruim para pecar 490 vezes a mesma coisa contra você, no dia. E Jesus diz isso para eles. Qual é a resposta dos discípulos? Deus, Jesus, aumenta a nossa fé. A questão não era: eu preciso perdoar. Eles sabiam que precisavam perdoar. Mas a questão era: a gente não tem fé para tudo isso. Eu não consigo tudo isso. Então, Deus, Jesus, aumenta a minha fé. Essa noite é uma noite que nós precisamos nos colocar nesse lugar. Ele pode. Ele pode todas as coisas. Sabe, conduzir a Rocha Guarujá para um outro prédio é simples para Deus. Mas às vezes a questão não é que Deus queira ou não queira. É nós estamos prontos a confiar naquilo que Ele disse que faria. A questão é nós nos submetermos à voz dEle dizendo: vai. Deus, a conta está rasa. E quando foi que Ele disse que precisava que a conta estivesse profunda? Quando foi que Ele nos disse algo diferente do que Ele está dizendo para nós essa noite? Se creres, tudo é possível ao que crê. Essa noite nós precisamos nos levantar e dizer: Deus, me ajuda na minha incredulidade, aumenta a minha fé. Se coloque de pé, querido, no seu lugar.